Olá, o meu nome é Isaac Brito, eu sou do grupo do João Paulo Apolari, João Pedro Nogueira Valias Vargas, Lucas Shinge, Otávio Ferreira e nós fizemos o trabalho sobre a economia brasileira do regime militar, do pós-regime militar, do Plano Real até o primeiro ano do mandato do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, vamos começar. Logo após o golpe militar, que se seguiu em abril de 1964, no início do governo Castelo Branco, foi criado um primeiro Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, com dois objetivos básicos: formular políticas conjunturais de combate à inflação associadas a reformas estruturais, que permitiram o equacionamento dos problemas inflacionários causados pela política de substituição de importações e das dificuldades que se colocavam ao crescimento econômico. O que se requeria, agora, que fosse dado um segundo passo no processo, a expansão da então pequena indústria da base, siderurgia, energia, petroquímica, para evitar que o aumento da produção de bens industriais de consumo final, ampliada pela política de substituição de importações, provocasse um aumento insustentável nas importações brasileiras de insumos básicos que a indústria nascente consumia de forma crescente. O crash que se iniciou em junho de 1971 foi o estouro da segunda maior bolha especulativa da história brasileira em termos relativos, referente ao número de participantes do processo em relação à população total e diversidade de classes sociais às quais pertenciam. Embora nem de longe tenha causado os efeitos políticos, econômicos e sociais devastadores de seu antecessor, ocorrido 80 anos antes. Ao final do ano de 1970, não havia indícios do estouro da bolha que ocorreria meses mais tarde. Mesmo ocorrendo altas de até 400% registradas em altas ações nas bolsas, a euforia geral induzia a se acreditar que tais valorizações refletiriam a real situação e potencial das empresas. Poucos perceberam à época a iminência do crash que ocorreria. Em 1973, o PIB do Brasil avançou 14%, o maior ritmo já alcançado. Entretanto, o que o PIB não é capaz de mostrar é que a distribuição de renda ao longo desses 6 anos ocorreu de forma desigual. Os primeiros anos do regime militar foram marcados por reformas e ajustes econômicos. Uma das primeiras medidas adotadas para garantir o crescimento acelerado foi a alteração do reajuste do salário mínimo. Com o objetivo de conter o crescimento dos salários, a nova lei salarial não garantia que a correção dos salários fosse feita de acordo com a inflação. Em 1974, diante a posse do general Geisel, seu grande desafio era dar prosseguimento ao crescimento econômico obtido no período anterior, mas internamente havia clamores e manifestações para distensão política e externamente ocorreu o primeiro choque dos preços do petróleo e mais adiante uma elevação da taxa de juros norte-americana e outro choque dos preços do petróleo. Mas a decisão de governo era a chamada fuga para frente, ou como afirmaria o saudoso professor Barros de Castro, decidiu-se conduzir a economia brasileira em marcha forçada, com objetivos claros, inclusive, de justificar o golpe, haja vista as tensões políticas e sociais. Em 1980, um período adverso, caracterizado pelo que se convencionou chamar de crise da dívida. Segundo David Doff, um estudioso da economia brasileira e da dívida externa, a economia brasileira foi capturada juntamente com várias outras economias, no movimento geral do capital financeiro internacional em busca de oportunidades de valorização. Ou seja, principalmente durante o milagre, ocorreu uma captação de recursos no exterior e seu repasse para empresas de dentro do país, sem uma necessidade estrita de empréstimos externos. Sarney assume em 1985 a nova república, com sequelas do regime militar, problemas na conta pública graças aos empréstimos do FMI, Fundo Monetário Internacional, com juros, e a inflação cada vez mais alta. Em 28 de fevereiro de 1986,
foi criado o Plano Cruzado, que foi um conjunto de medidas econômicas lançado pelo governo brasileiro, onde além da substituição da moeda do país, congelava os preços e o gatilho salarial, que aumentava o salário toda vez que a inflação atingisse 20% ao mês. Com base no Decreto-Lei número 2283, de 27 de fevereiro de 1986, sendo Dilson Funaro o ministro da Fazenda, o plano foi aprovado na Câmara dos Deputados com 344 votos a favor e 13 contra, enquanto no Senado Federal são um dos 49 parlamentares votou contra. Foram medidas passageiras, que meses depois o problema estava de volta, acompanhado de ágio nos preços e falta de produtos e inflação atingindo 84% em meados de 1990. Nesse mesmo ano, toma posse Fernando Collor de Mello, um neoliberal que 2 anos depois toma o primeiro impeachment brasileiro, porém renuncia antes que chegue ao final do processo. Collor implanta o Plano Collor, que visava a estabilização da inflação com medidas como privatização de estatais, alteração de cruzado novo para cruzeiro, abertura do mercado brasileiro para o exterior, flutuação cambial e retenção de poupanças com depósitos acima de 50 mil cruzeiros, prometendo devolução após 18 meses com correção e juros de 6% ao ano, para financiamento e liquidez de projetos econômicos. Créditos ficam mais caros, desemprego aumenta, inflação explode ainda mais, 1.191% em 1992, e o PIB cai de 462 bilhões de dólares em 1990 para 400 bilhões de dólares em 1992. Collor renuncia neste mesmo ano após denúncias de corrupção e criação de uma CPI para investigá-lo. O processo de impeachment também foi aberto. Fernando Collor de Mello, foi o primeiro presidente da América Latina a sofrer um processo de impeachment. Em 1992, Itamar Franco assume e implanta o Plano Real. Uma curiosidade agora, neste período, de 1986 até os dias atuais, houveram 5 alterações de moeda, saindo do cruzeiro até o Plano Real. O cruzado, que durou de 86 a 89, o cruzado novo, que foi de 89 a 90, o cruzeiro, retorno com o mandato de Collor, que durou de 90 a 93, o cruzeiro real, de 93 a 94, e o real, que perdura até os dias atuais. O Plano Real foi iniciado em 27 de janeiro de 1994, implantado no governo de Itamar Franco. A economia brasileira na época estava muito instável e o plano teve o objetivo de estabilizar e reformar a economia, tentando controlar a hiperinflação. Essa medida provisória instituiu a Unidade Real do Valor, URV, além de estabelecer regras de conversão e uso de valores monetários, que foi quando a moeda passou do cruzeiro real para o real. A idealização, a elaboração e a execução do projeto obtiveram a contribuição de vários economistas reunidos pelo ministro da Fazenda da época, Fernando Henrique Cardoso, o FHC. O Plano Real pode ser considerado o plano de estabilização econômica mais eficaz da história, reduzindo a inflação, ampliando o poder de compra da população e remodelando os setores econômicos nacionais. Foi implantado em 3 períodos. O primeiro deles, o período de equilíbrio das contas públicas. O segundo, a criação da Unidade Real do Valor. E o terceiro deles foi o lançamento do real, usado até os dias atuais. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil. Sua posse foi dia 1º de janeiro de 1995. Ele foi presidente do Brasil de 1995 a 2003. Ele conseguiu 2 mandatos seguidos. Uma das grandes marcas de seu governo foi a consolidação do Plano Real. O governo de FHC registrou um crescimento no PIB de 19,39% e de 6,99% na renda per capita. Assumiu com a inflação
a 22,41% e entregou a 12,53%. No governo de Fernando Henrique Cardoso, houve um crescimento econômico, por exemplo, apenas na indústria de automóveis, 11 marcas começaram a fabricar no país. Em 1999, foi implementado o tripé macroeconômico, que formou a base da política econômica, cujos pilares eram a política de câmbio flutuante, metas fiscais e metas de inflação. Fernando Henrique Cardoso também promoveu privatizações em setores considerados deficitários, como telecomunicações, distribuição de energia elétrica, mineração e financeiro. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente e o mandato de Fernando Henrique Cardoso termina no dia 1º de janeiro de 2003. Esse foi o nosso trabalho. Espero que aqueles que assistiram tenham gostado. Espero que o nosso professor Roberto tenha gostado. E muito obrigado a todos. Tchau, tchau.